bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. A paz do Senhor Jesus. Estava com saudade de vocês, tá? Estava com muita saudade, graças a Deus estou melhor. O rostinho ainda está um pouquinho abatido, a voz principalmente, ainda estou sentindo um pouquinho de dores, mas graças a Deus estou medicada. Mas já estava com saudade de estar aqui com vocês, tá? Ai, amor. Fala, minha gente, paz de Cristo Jesus a todos, muito bom dia. Estamos de volta, graças a Deus, né? Um povo que não dorme. É, um povo que não dorme, mas está aqui cedo, né? Aqui, hoje nem dormimos tarde, acordamos cedo. Não dormimos, mas acordamos cedo. Nós estamos aqui para isso. Tentamos cochilar, né? Retomar o nosso projeto aí para agora. Não podemos parar o projeto. A doença tentou parar o projeto. O Coliseu tentou. Mas não, ninguém vai impedir o crescimento da igreja do Senhor. Somos igreja. Isso aí, vamos para frente. Tá bom? Gente, obrigada a todos pelo carinho. Quero agradecer aqui. O Fábio tá mandando aí. Quer até retornar agora todo mundo, né? Lembrar que tem devocional. Todo mundo agora entrar às 6 horas da manhã. Vai demorar um pouco, não tô preocupada com isso. Mas eu quero já agradecer, porque eu recebi muita mensagem no privado. Muito obrigada por você ter orado. Muito obrigada pela sua oração. Muito obrigada pela sua mensagem. Fez a diferença, gente. Porque não é fácil. Não é fácil mesmo a gente ficar dodói. Não é fácil. Mas eu quero agradecer. Obrigada. Que Deus abençoe, tá bom? A vocês. Vamos estar orando pra gente iniciar nosso momento de palavra com Deus, tá? Então vai, irmão. Eu oro. Ou você ora. Quanto você manda? Vamos orar? Você mandou aí, né? Então tá. Senhor Jesus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome por todas as coisas. Obrigada. Estamos aqui nesta manhã de quarta-feira, 14 de fevereiro. Primeiro, te agradecendo e louvando o teu nome. Em segundo lugar, ó Deus, escondidos debaixo do teu precioso sangue, inseridos na tua graça, te louvando e engrandecendo a ti por todas as coisas. Toma essa live nas suas mãos, essa retomada aqui da palavra nas suas mãos. Nos dá forças, precisamos muito de forças para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O que faz uma oração, né? Irmã Maura, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Nosso irmão Wagner está com a gente aqui desde o início. Voltamos ao projeto. A irmã Matilde também estava com a gente na oração de madrugada. Glória a Deus. Irmã Mônica, depois conta aí como é que tá a sua sogra. Irmã Carla Santos também estava com a gente na oração de madrugada. Irmã Maura, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Já falei aqui um pouquinho, né? Bem, sem mais delongas, por conta da hora. Sejam todos bem-vindos, tá? Paz do Senhor Jesus. Nosso devocional, gente, está lá em Marcos, capítulo 3. Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Anota aí, quem puder. 3, do 1 ao 6. Versículos 1 ao 6. Marcos 3, do 1 ao 6. Já escreve aí pra mim, que aí eu já fixo aqui. Quem entrar depois já sabe o que a gente tá falando. Tá bom? Fábio vai fazer a leitura aqui. E vamos meditar na palavra do Senhor. Pega papel, pega caneta, mas principalmente pega a sua Bíblia. Se você pode, pega a sua Bíblia, senta no lugar. Dedica agora as primeiras horas do seu dia ao Todo-Poderoso, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao Criador. Tá bom? Para a glória de Deus. Obrigada, irmã Matilde. Já foi, né? Isso aí, vamos lá. Obrigada, irmão Cláudio está mandando um beijo pra gente. Obrigado, tá bom? Um abraço. Também tá com mosquito aqui, né? Só Jesus. Tem um mosquitinho aqui já perturbando a gente, mas vamos embora. Marcos 3, do 1 ao 6. Vamos lá, gente. Diz assim a palavra do Senhor. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estavam observando
se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Meu Deus, Amém. que forte. Quer falar alguma coisa já nessa introdução? Não, vamos direto ao assunto. Gente, só para vocês entenderem aqui, na epígrafe do texto, na minha Bíblia está assim, ó: Jesus cura a mão ressequida de um homem. Então a gente vai falar hoje sobre cura, né? Eu falei, meu Deus do Senhor, eu queria falar sobre cura, né? Eu toda dodói, mas eu obedeço, né? Eu só obedeço. Então aqui, gente, era um sábado, tá? Era um sábado. Tá no versículo 4, falando que é um sábado, então a gente vai só dar alguns pontos aqui antes de falar propriamente do assunto. Era um sábado, então para os judeus o sábado é algo sagrado. E eles não costumam fazer nada no dia do sábado. Eles não chamam nem o elevador, né? No dia de hoje. Era mais ou menos isso. Eles guardam o sábado, tá? No sábado não pode ter nenhum tipo de tarefa. Algo que eles tenham que, no nosso popular, né? Conjugar um verbo. Não pode ter nenhum tipo de ação, vamos dizer assim, para os judeus, tá bom? Só que isso não está na lei. Eles acrescentaram isso na lei, tá? O sábado é um dia para adorar a Deus. Foi feito para você falar com o seu pai, com o seu criador, como todos os dias, mas é um dia diferenciado. E o que os judeus fizeram? Colocaram itens à lei, acrescentaram. Eles viviam de uma religiosidade, tá bom? E aí, só para você entender, o contexto é o seguinte: Jesus entrou na sinagoga, e aí alguns estudiosos falam que esse homem da mão mirrada provavelmente foi alguém trazido pelos judeus, mas enfim, depois a gente vai falar sobre isso. E aí Jesus viu o cenário, observou o cenário, e Jesus viu o coração das pessoas que estavam ali dentro. Então, quando Jesus entrou na sinagoga, ele viu duas classes de pessoas. Quando Jesus entrou naquele sábado, na sinagoga, e para que servia a sinagoga, gente? É o local de ensino. Era como se fosse a igreja no dia de hoje. Era o local onde os rabinos, onde os mestres, onde os homens, eles entravam lá para poder aprender a palavra de Deus, aprender a lei de Deus. Quando Jesus entrou, ele viu duas classes de pessoas. Uma com a mão mirrada, gente mirrada, e um tipo de pessoas que é gente cética, tá? E ali, nesse gente cética, estava ali os fariseus e os escribas. E se você observar o contexto, tanto que no versículo 4, Jesus conhecendo o coração, Jesus sabia que o objetivo desses escribas, desses fariseus, era exatamente incriminar Jesus. Era procurar alguma falha na pessoa de Jesus, na conduta de Jesus. Para quê? Para acusar que Jesus viesse a transgredir a lei. É claro que Jesus não transgrediu lei alguma, tá? Jesus, ele foi maravilhosamente 100% homem, 100% Deus, e ele não transgrediu nada. Ele foi perfeito, gente. Ele foi para a cruz perfeito, tá? Só que eles estavam ali procurando um defeito, um problema, alguma forma ali de acusar Jesus. Podemos dizer que eles eram fiscais da vida alheia. Qualquer coincidência é mera coincidência. Não é verdade. Coincidência não, gente, é verdade. Tem um monte de gente na igreja que é fiscal da vida alheia. Tem um monte na igreja, infelizmente eu falo isso, triste, porque tem um monte de gente que é fiscal da vida alheia. Tem um monte de gente que não vão para aprender. Tem um monte de gente que entra até na live, não na intenção de aprender, vai pegar. Não na intenção de adorar, mas na intenção de criticar. Ai, a Karine falou errado. Ai, a Karine conjugou o português errado. Ai, o Fábio não leu a parte direito. Tem gente que é assim, infelizmente. E a gente vai lidar com todo tipo de povo.
em todos os lugares que a gente for. Então, Jesus lidou com esse tipo de povo. Então, Jesus entrou ali e viu gente assim, que não ia para aprender, que não ia para adorar, mas que ia para acusar, que ia para criticar, que ia para difamar. E ainda mais, gente, no ambiente de culto, no ambiente de adoração, né? Enfim, o que aconteceu aqui? Jesus, ele sondou o coração dessas duas pessoas, dessas duas classes de pessoas. Ele fez peraí, deixa eu entender o cenário aqui. Aí, olha o que está dizendo, versículo 4. Olha como é que Jesus... Karine, como é que você sabe que Jesus sondou? Só você ler, tá lá no texto, bem aberto assim, ó. E perguntou-lhe, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Porque para os judeus, não dava, gente, para fazer nada. No sábado não era dia de salvar nada. Ou salvar a vida ou matar. E eles se calaram, que eles sabiam. Olha só, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal. Pra você ter noção, gente, se tivesse alguém passando mal, eles não salvavam o seu irmão. Se tivesse alguém morrendo, eles não salvavam. Mas se uma ovelha deles se machucasse, eles iam lá e ia socorrer a ovelha. Eu falei, não acredito. Eu fui buscar sobre isso, essa informação. Eu falei, gente, eu não acredito que eles davam mais importância para uma ovelha, para um animal, não desmerecendo o animal, por favor, não é isso que eu tô falando, mais do que um ser humano. Olha isso. Então Jesus ali, sondando já o coração deles, perguntou, é lícito fazer o bem, fazer o mal? Porque eles queriam guardar uma coisa que não foi isso que Jesus quis dizer. O você guardar o sábado não significa você não deixar de fazer o bem. Então Jesus ali foi salvar uma vida, foi fazer o bem por essa vida. E eles se calaram. Aí o que Jesus fez? Jesus chamou o camarada. Então olha o que acontece aqui. Perceba. Após Jesus sondar o coração, e ele está bem fazendo isso hoje, nesse momento. Karine, não entendi. Jesus está sondando o seu coração. Enquanto você está aqui, entrou nessa live, está ouvindo a Karine e o Fábio aqui, Deus está sondando o seu coração. Deus está passando em revista em você agora. Fazendo um raio-x agora em você. Para saber se você é um crítico ou se você é um atrofiado. Karine? Que isso, Karine? É muito forte. Prefira nessa tarde, nessa manhã, você ser um atrofiado do que você ser um crítico. A gente vai entender por quê. Então Jesus, independente dos críticos, independente do local, ele foi lá e levou cura para aquele moço. E aquele moço, aquele homem, foi restaurado de forma completa. Eu anotei algumas coisas aqui e vou compartilhar com vocês. A primeira, é necessário assumir publicamente a sua condição. Versículo 6 diz assim. Versículo 4 diz assim. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Jesus, sondando o coração. Versículo 3. Versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Versículo 3. Perceba, Jesus sondou ali. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas mesmo assim Jesus faz o bem. Jesus levou cura para aquele homem, cura para aquela casa. E a primeira verdade que eu aprendo nesse texto aqui é que é necessário você assumir publicamente a sua condição. Karine, não entendi. Deus está falando que a gente precisa assumir a condição do que a gente precisa. Esse homem tinha uma mão ressequida, uma mão como ela fosse mirrada, como ela fosse, sabe? Por exemplo, essa mão aqui consegue pegar aqui, essa daqui não vai, é uma mão, sabe, menorzinha. Então, primeira coisa, Jesus mandou ele se levantar e ir para o meio, ou seja, para o centro das atenções, onde todo mundo estava vendo aqui. Esse homem, por Jesus mandar ele levantar, significa que ele estava como? Prostrado, caído, talvez abatido, talvez triste. A verdade é que eu não sei como você está hoje. Talvez você esteja triste, talvez você esteja abatida, talvez foi alguma situação que deixou você assim. E antes da cura, e antes de Jesus fazer aquilo que você precisa, primeiro você precisa assumir a condição de doente. Você precisa assumir a condição de enfermo. Você precisa ir para o meio. E foi o que Jesus fez. Levanta-te, vem para o meio. Versículo 3. Ou seja, por mais que a mão esteja escondida,
que a mão dele estava ressequida, estava ali, escondida ali, talvez nem todo mundo da sinagoga que está ali junto com eles estivessem vendo o que estava acontecendo. Mas Jesus, ele deseja que eu e você venhamos reconhecer as necessidades, as nossas necessidades. Quais são as suas necessidades? Quais são as minhas necessidades? Deus está mandando, declare-as publicamente. Declare-as publicamente. É isso que Deus está falando aqui. Aí, olha só, o versículo 5. E olhando para eles, em redor com indignação, condoendo-se da dureza do coração, disse o homem, estenda a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão sã, como a outra. Observa isso aqui agora, gente. Ele se levantou e ele permaneceu aonde? No meio. Primeiro, levantar. Segundo, permanecer no meio. Ele permaneceu ali em pé. Então, quando Jesus mandou ele vir para o meio, no versículo 3 ainda, é claro que ele tinha vergonha, gente. Quem não tem vergonha de vencer os seus medos? De vencer as suas doenças, as suas dificuldades, a sua inferioridade, talvez a sua vergonha, talvez traumas, talvez curas que você precisa, talvez algo que esteja nas suas emoções, talvez algo que esteja escondido, talvez seja a sua baixa autoestima. O que Jesus está querendo aqui na hora que ele fala assim, levanta-te e vem para o meio, é que Jesus, antes de curar, ele quer tirar as nossas máscaras. Anota essa frase aí, se você puder, escreva aí. Jesus, antes de te curar, ele quer tirar as suas máscaras. Anota essa frase aí. Jesus, antes de te curar, ele quer tirar as suas máscaras. Eu não sei se é a sua baixa autoestima. Eu não sei qual complexo de inferioridade você tem. Eu não sei qual é o medo, qual é a dúvida, qual é o trauma que está sobre a sua vida. Mas Jesus quer que você venha para o meio, que você exponha isso. Ele quer que você se despida disso. Eu não vou aqui, o Fábio não gosta muito disso, mas tem vários textos na Bíblia que falam exatamente sobre isso. O próprio Naamã, quando ele foi curado, quando ele teve que mergulhar lá, ele teve que tirar toda aquela armadura. Por quê? Porque para você ser curado, você precisa se despir daquilo, você precisa falar o que é. E por último, terceira verdade, eu encerro nela, foi o versículo que a gente acabou de ler. Jesus disse, estende a sua mão. Aí você imagina, uma pessoa que tem a mão mirrada, né? Estende a sua mão. Então aqui, Jesus está desejando que a gente obedeça. Obediência. E a obediência, ela faz eu e você exercitar a nossa fé. Obediência faz você exercitar a sua fé. Jesus, ele dá uma ordem. Estende a mão. Estende a mão. E nessa manhã, Jesus também está dando uma ordem para alguém que está aqui. Eu não sei para quem eu falo, mas Deus quer que você estenda a mão. Ele quer restaurar algo na tua vida. Eu não sei o que está mirrado. Eu não sei o que foi perdido. Mas eu quero declarar pelo poder da palavra de Deus. Eu sinto graça para poder falar isso aqui agora. Com a mesma autoridade que Jesus falou com esse homem. Estende a mão. E imediatamente a mão foi restituída. E imediatamente a mão ficou sã. E se você crê no extraordinário de Deus, se você crê que o extraordinário pode acontecer hoje na tua vida, na tua casa, estende a tua mão aonde você está agora, pelo poder da autoridade da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus, estenda a tua mão aqui. O que está mirrado hoje na tua vida? Talvez seja a tua vida emocional, Deus está dizendo, estende a tua mão. Talvez seja o seu relacionamento. Está recaído, está triste, eu não sei. Estenda a tua mão. Talvez seja o teu casamento, perdeu a alegria, perdeu o brilho. Talvez nem exista mais. E Deus está falando para alguém aqui, estenda a tua mão. O que está mirrado?
Talvez seja a tua vida financeira. Talvez as portas estejam fechadas. Talvez... E Deus está falando, estenda a tua mão. O que está mirrado hoje? Jesus pode trazer vida hoje. Jesus pode restaurar hoje. Jesus manda dizer para alguém, eu estou restaurando nesse momento, através do poder da palavra, para a glória do meu nome. Estenda a tua mão. Creia nessa palavra, receba essa palavra. Gente, a autoridade dessa palavra aqui, ela tem poder. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma. É o poder da palavra. Da palavra. Então, a obediência, anota isso e eu encerro a minha oportunidade. A obediência é uma ordem de Jesus que produz milagres. A obediência a uma ordem de Jesus produz milagres. Então, se você estender a sua mão hoje, se você falar com Deus, Senhor, se você entender, colocar aquilo que está te afligindo, se você se expor, tirar as máscaras, olha, sou eu, Karine, sou eu que estou doente, Karine, sou eu que preciso de cura na área emocional. Se você entender, se você for para o meio, se você... E estender a mão, obedecer mediante a essa palavra, eu creio que nessa manhã, o que estava mirrado hoje na tua vida foi restaurado, para a glória de Deus. Deus está levantando pessoas no físico aqui e no espiritual também, em nome de Jesus. Fala. Não. Quem recebe essa palavra? Eu recebo. Eu falei, Jesus, eu precisando de cura, mas Deus sabe o que eu preciso. Glória a Deus por essa palavra. Deus quer restaurar tudo aquilo que para você acha que nem tem mais condições, está ressecado, está mirrado, mas Deus está mandando estender a mão no dia de hoje. E aí termina, né? Gente, ele ficou, eu fechei aqui, mas ele ficou, como é que tá aí os últimos versículos, amor, só pra gente concluir. Marcos 3. Versículo 5. E olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração, disse ao homem, estende a mão, estendeu-a e a mão lhe ficou restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Herodianos, só para vocês saberem, gente, normalmente são inimigos, onde eles eram como se fosse também um grupo de fariseus, escribas, também era um grupo que tinha também autoridade, e eles se juntaram, eles eram um partido, como se fosse um partido político, tá? E eles se juntaram para poder ali começar a questão da morte do nosso Senhor Jesus, né? Enfim, é isso, mas depois a gente traz mais informações sobre esse texto, dá pra gente falar sobre várias coisas nesse texto. Isso foi o que o Senhor Jesus colocou no meu coração para esse dia, tá bom? Isso aí, irmã Maura, se você precisa de um milagre, eu também, coloca aí, ó, eu preciso de um milagre. A gente vai orar agora. Se você entendeu que isso é pra você, eu não sei qual é a área que precisa ser restaurada. Não sei se é sua mente, eu não sei se é o coração, eu não sei se é o seu casamento, eu não sei se é relacionamento, eu não sei se é saúde, eu não sei se é vida financeira, eu não sei aquilo que está ressecado. Mas o Senhor quer que você exponha, quer que você se levante nessa manhã, que você exponha. E você está fazendo isso através da live. Karine, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu estou dizendo aqui, eu preciso. Fábio também, né? Nós precisamos de um milagre. Então anota aí, eu preciso de um milagre. A gente vai orar. E aí, Karine, o que eu tenho que fazer? Se você pode, feche os seus olhos agora nesse momento. Se você pode, feche os seus olhos e estenda a sua mão, para que você venha receber, pela autoridade dessa palavra, o que você precisa, o milagre que você precisa na sua vida. Amém? Vai, irmão. Chama os presbíteros agora. Senhor Deus, na tua presença, estamos aqui nesse momento de oração. Pai. Nós só queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor e pedir para o Senhor alinhar a nossa vida, a nossa vontade com a tua vontade, para que nós possamos, de fato, vivenciar momentos miraculosos, momentos grandes, momentos onde haverá uma operação da tua bondade, do teu sobrenatural sobre as nossas vidas. Cura quem precisa ser curado. Toma cada pessoa aí nas suas mãos
Abençoa, Pai querido, a Vitória nesta quarta-feira, com grandes milagres, em nome de Jesus Cristo. Amém. De Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, receba da parte do Senhor a tua bênção nessa manhã. Gente, um beijo a todos, fiquem na paz, que Jesus te abençoe, tá? E se Deus permitir, amanhã tem mais, tá bom? Tchau, gente. Paz de Cristo a todos. Muito bom dia, ótima quarta-feira.